Deus, aleluia. Aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria de poder estar reunido aqui junto com os irmãos para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. O capítulo é o número 25. E eu vou ler o versículo de número 21 e o número 26. Deus abençoe. O pastor falou, né? Não pare, e ele deu o tema para mim sobre não parar de orar. E eu gosto muito desse personagem, por nome de Isaac. É um personagem que não é muito falado, mas eu tenho certeza que tem coisa grandiosa na vida dele, que serve para toda a igreja. Então, versículo de número 21, capítulo 25, versículo de número 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Irmãos, essa Bíblia minha atualizada, na Bíblia corrigida, fala que ele insistia em oração por sua mulher. No versículo 26 diz assim: Depois nasceu seu irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Vamos fazer mais um minuto de oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te glorificar por mais uma noite aqui. Deus, eu quero apresentar cada vida que se dispôs a estar aqui. Quero apresentar a minha vida diante do Senhor. Meu Deus, eis os meus lábios. Eis-me aqui, Senhor, para ser usado pelo Senhor. Faça a tua vontade, não a minha. Realiza o teu desejo, não o meu. Meu Deus, que ninguém sai daqui da mesma maneira que entrou. Meu Deus, que ninguém sai daqui, meu Deus, ó Senhor, sem entender a tua palavra, sem entender, meu Deus, o que o Senhor quer para ele nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa tirar cada barreira, cada empecilho, tudo aquilo que possa atrapalhar, meu Deus, ó Senhor, a igreja de ouvir a tua palavra. Meu Deus, venha falar conosco. Que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Pai, nesse momento. Fala com a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, irmãos? Bom, irmão, como eu disse, foi me dado o tema Não Pare de Orar. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um conhecido e falando a respeito de oração. E ali eu estava falando com ele a respeito de uma determinada igreja que está há mais de um ano em corrente de oração. E que eu gostava muito. E ele me disse algo interessante. Ela não está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque, irmãos, colocamos tantas dificuldades quando se diz oração. Muitas vezes nós não oramos nem no lugar onde Jesus intitulou casa de oração. Muitas vezes chegamos, sentamos, louvamos, glorificamos e muitas vezes nem ajoelhamos para falar ao Senhor. E se nós não oramos no lugar que Jesus intitulou casa de oração, imagina em nossos lares. Imagina em nossas casas. Muitos têm usado a oração simplesmente
quando precisa. Ou muitas vezes nem está usando quando precisa. Muitas vezes procuramos primeiramente um médico, muitas vezes procuramos primeiramente conversar com um psicólogo, muitas vezes procuramos primeiramente apresentar ao homem as coisas terrenas, as coisas que nós estamos passando, em vez de nós colocar em primeiro lugar na presença do Senhor. E não pare, irmãos. É porque não é para nós parar. Porque quando eles colocam, irmãos, numa determinada esquina, pare, é porque acontece muito acidente ali, é porque algo de horrível aconteceu ali. Quando Deus escreveu os mandamentos, é porque, irmãos, as coisas estavam bagunçadas. Não estava de qualquer maneira. Por exemplo, um homem ia lá, matava um animal do seu irmão, segundo a lei. E aí o que eles faziam? Ia lá e queria matar 2 do seu próximo. É por isso que é a lei. É por isso que Deus deixou a lei. E por isso que quando eles colocam pare em algum lugar, em alguma esquina, é porque às vezes aconteceu. Quando eles escrevem a lei, é porque algo está acontecendo de ruim. E quando eu disse não pare, irmãos, quando o pastor colocou essa série de não pare, porque não é para nós parar. Você já viu alguém alcançando algo parando? Você já viu alguém começando uma faculdade e no terceiro período, no primeiro, no segundo parando, ele alcançar o diploma? Você já viu alguém, irmãos, alcançar bênçãos do Senhor sem buscar Ele? Não tem como. Não tem como. E quando Deus falou que ia consumir Sodoma e Gomorra, Ele falou para não parar. E como prova, irmãos, que parar é problema, nós vemos a mulher de Ló parando e ela se tornando uma estátua de sal. Então, irmão, não é para nós parar. A Bíblia fala que aquele que lança pé no arado e olha para trás, ele não é digno de entrar no reino dos céus. Então não é para nós parar. E principalmente na oração. E como prova disso, irmãos, eu fui ver a história de Isaac. Isaac, irmãos, é o filho da promessa, nascido de um homem que tinha 100 anos e de uma mulher que tinha 90 anos. Seu pai chamado Abraão, sua mãe chamada Sara. Isaac, irmãos, aos 3 anos, foi desmamado. E seu irmão Ismael caçoava dele. A Bíblia vai falar, irmãos, que aos 37 anos, ele foi levado para ser sacrificado no Monte Moriá, porque Deus tinha pedido ao teu pai Abraão. O interessante, irmãos, que a única palavra que ele falou era: cadê o cordeiro? E a Bíblia vai falar, irmãos, que ele foi caladinho ao matadouro. Mas eu estava meditando, sabe por quê, irmãos? Isaac não foi morto, porque ele não era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que Isaac não foi morto? Porque ele não era o filho unigênito de Deus. Por isso que ele não foi morto naquele altar. Por isso, irmãos. Mas me chama a atenção, em Isaac também, que ele foi o único patriarca que Deus não mudou o nome. O teu pai era Abrão e foi para Abraão. O teu filho era Jacó e foi transformado para Israel. Mas Isaac, o nome dele continuou o mesmo, porque ele era motivo de risos. E a Bíblia vai falar, irmãos, que aos 40 anos ele casa com Rebeca. 40 anos ele casa. E a mulher dele também era estéril. Ele poderia fazer como Abraão, pegar uma concubina
e levar para tua casa e ter filho com ela, mas ele fez diferente. A Bíblia fala que ele orou por a sua esposa. Ele orava pela tua esposa. Ele insistia em apresentar a situação perante Deus. Ele insistia em orar ao Senhor. Só, irmãos, que ele não fez como Daniel, que orou 21 dias. Ele não fez, irmãos, como Ana, que a Bíblia fala que ela ia de ano em ano a Betel para apresentar ao Senhor sacrifícios. Mas só que chegou um dia que ela orou ao Senhor. Ela orou a Deus perante um dia. A Bíblia vai falar, irmãos, que ele orou, não foi só um dia, não foi só 21 dias, mas ele orou durante 20 anos pela tua esposa. Passava um dia, irmãos, ele orava. Passava 2 dias, ele orava. Passava 3 dias, passava 1 ano, 2 anos, e ele continuava orando. E eu comecei a meditar, irmãos, porque talvez ele orava em vez dele fazer como o teu pai. Eu comecei a meditar porque ele continuou em oração. Primeiramente, irmãos, porque o próprio irmão dele, que nasceu da concubina, se levantou contra ele. E segundo, irmãos, ele estava com 60 anos. E ele viu que o pai dele tinha 100 anos. Então poderia orar mais 40 anos. Porque se com 100 anos o pai dele teve filho, Deus deu filho para ele, por que com 60, 80, 90 ele não poderia dar filho para Isaac? E muitas vezes, irmãos, oramos uma semana. Muitas vezes, irmãos, oramos um dia. Muitas vezes oramos um ano. Esmurecemos na fé. Não queremos orar, não queremos buscar a presença do Senhor, não queremos invocar ao Senhor enquanto se pode achar, nós não queremos buscar enquanto está perto. Simplesmente, irmãos, nós preferimos apresentar a situação, às vezes para um colega, às vezes para um vizinho, às vezes, irmãos, para um patrão. Mas nós não queremos apresentar diante daquele que não pode fazer só o que nós pensamos, só o que imaginamos, mas infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, infinitamente mais do que pedimos, do que nós queremos, Ele pode fazer. E muitas vezes, irmãos, nós não fazemos como Isaac. Isaac poderia parar. Isaac tinha todo motivo, irmãos, para não continuar orando ao Senhor. Isaac tinha todos os motivos para desistir da promessa. Mas ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você tem promessa na vida, se Deus te prometeu, continue, porque Ele vai realizar o projeto dele na tua vida. Como eu disse, irmãos, não tem como você alcançar se você parar. Se na caminhada você parar, não tem como você alcançar algo do Senhor. Não vai ter como você, irmãos, alcançar a bênção do Senhor se você parar na caminhada. Se você não continuar, não vai ter como você alcançar o milagre, a vitória, se você, irmãos, olhar para trás. E algo que me chama a atenção quando se diz oração, irmãos, a pessoa que você mais tem comunhão é a pessoa que eu tenho certeza que você mais conversa. Tenho certeza. Os maridos, as esposas, conversa um com o outro e eu tenho certeza é a que tem mais comunhão. Como você quer ter comunhão, conhecer a Deus, sem conversar com Ele? Sem apresentar a Ele?
Não tem como nós ter comunhão, irmãos, sem nós conversar com o Senhor. Não tem como nós conhecer o Senhor sem falar com Ele. A palavra de Deus vai falar, irmãos, em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que é não só para nós conhecer, mas é para nós prosseguir em conhecer Ele. E quanto mais nós conversamos com Ele, mais, irmãos, nós vamos conhecer dEle, mais nós vamos saber os teus projetos, os teus desígnios, mais a vontade dEle. Amém. Mas só, como eu disse, muitas vezes é muito mais fácil procurar um médico, é muito mais fácil procurar um vizinho, é muito mais fácil colocar, irmãos, perante o homem a nossa situação do que perante a Deus. Jesus, irmãos, o nosso supremo sacerdote, ele tinha uma vida de oração. Se nós ver, irmãos, quando ele foi para escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda orando. Ele passou a noite toda orando. E mesmo assim teve um que o traiu. Quando, irmãos, ele foi para a cruz, ele também ficou orando. Ele passou, irmãos, antes deles pegarem ele, ele ficou orando. Não é fácil orar. Quando se fala das coisas de Deus, não é fácil, mas também não é impossível. Porque eu e você não estamos só. Você não está só. Jesus falou, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. É tão interessante que aquele que ele mandou para ficar conosco, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele intercede perante o Pai com gemidos inexprimíveis. Se você não ora, irmãos, não consegue falar, chora na presença do Senhor, mas não pare. Porque eu tenho certeza, irmão, que o Deus que eu estou pregando aqui, Ele tem resposta para você, Ele tem vitória para você, Ele tem milagre para você. Um certo dia, irmãos, eu passei por uma certa situação e chegou lá na igreja onde eu congregava, um certo homem, um certo rapaz falando que a vizinha, a irmã da igreja estava chamando o pastor para ir lá. Porque o marido dela, irmãos, estava muito alterado. E o pastor, naquela hora, ele ia pregar a palavra do Senhor. Então, eu mais o meu cunhado fomos lá, irmãos. E quando chegamos lá, o homem estava transtornado. Quando ele foi abrir o portão, ele já abriu o portão xingando. E ali, irmãos, quando nós entramos, nós falávamos para ele, Marcos, nós só queremos orar por você. Nós só queremos fazer uma oração, conversar com você. E ele falava, eu não quero saber de crente não. Eu odeio crente. Eu odeio crente, eu não quero saber não, vão embora. E nós insistindo, não, deixa nós conversar com você, orar por você. E quando é fé que não, irmãos, nós ali na sala, aquele homem sai com um facão e com uma camiseta amarrada na cabeça. E ali ele pega aquele facão e a Bíblia estava em cima do sofá, ele fazia assim com o facão na Bíblia. Falei, não quero saber de crente não, sai daqui, eu odeio crente. E nós não vamos sair daqui não, enquanto você orar não. E ali ele falou, olha, se eu não tivesse vendido o meu revólver aqui, vocês iam ver. E ali, irmãos, ele entra para o quarto. Então, eu mais meu cunhado falou, não, nós vamos orar por você, apresentando o teu esposo. E ali, irmão, nós oramos por aquela mulher. E fomos embora. E no outro dia, irmãos, no próximo culto, eu não lembro direito, aquela mulher foi contar o testemunho de quando ela chegou lá no quarto, ele estava ajoelhado, chorando e pedindo perdão.
Irmãos, porque nada é mais poderoso do que uma oração feita por um coração contrito, por um coração aquebrantado. Não tem mais poderoso do que alguém, irmãos, que coloca os teus desejos na presença do Senhor. Não tem nada, irmãos, mais poderoso do que, irmãos, alguém que se apresenta diante do Senhor em oração. Não tem nada, irmãos, que você não apresente diante do Senhor em oração que Ele não possa fazer. Um outro dia, irmãos, uma mulher tinha acidentado e com um ferro na mão, e os médicos não estavam conseguindo tirar os ferros da mão. E ali na igreja, irmão, ela com aqueles ferros, a pastora foi e me chamou e falou: Adriano, ore por ela. E ali eu orei, irmãos. Ela apresentou a situação. E ali eu orei pelaquela mulher. E ela foi na consulta. E o médico conseguiu tirar os ferros da mão dela. Um certo dia também eu estava lá na igreja. Eu não estou falando isso para exaltar, não. Eu estou falando isso pelo poder que há na oração. O poder que há quando nós apresentamos algo na presença do Senhor. Não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Era impossível para Isaac, aquela mulher, engravidar. Mas só que para Deus não há nada impossível. Não importa se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 5 anos. Mas Ele tem poder de realizar algo. Talvez Ele está demorando, sabe por quê? É porque Ele quer algo mais íntimo com você. É porque Ele ama ouvir a tua voz falando com Ele. É por isso que Ele está demorando. Às vezes é porque Ele ama ver você ajoelhado perante a cama dele, chorando e apresentando você perante Ele. Talvez é por isso que Ele ainda não respondeu a tua oração. Mas eu quero te dizer, Ele não respondeu, mas Ele está te ouvindo, Ele está te escutando. Assim como no primeiro dia que Daniel tirou para orar, Ele escutou, Ele está escutando a tua oração. Ele não respondeu talvez no primeiro dia, talvez tenha 1 ano que Ele não respondeu, talvez tem 10 anos ainda não respondeu, mas não pare que Ele vai ter o momento certo de responder. Não pare que vai chegar a hora certa dele responder para você. Vai chegar o momento. Elias, antes, irmãos, de Deus responder ele com fogo, quando ele fez o altar, quando ele fez fugiu a palavra, irmãos. Quando ele foi para lutar contra os profetas de Astarote e Azera, e quando ele fez o altar ali, antes, irmãos, dele orar ao Senhor, ele fez um altar, ele colocou lenha, ele fez, irmãos, ao redor ali um buraco, ele colocou água. Então ele estava preparando, e quando ele começou a orar, a Bíblia fala que Deus respondeu com fogo. Está na hora, irmão, talvez, em vez de você, irmãos, levantar um sofá para você assistir série, está na hora de você levantar um altar e apresentar diante do Senhor as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus problemas. Faça como Isaac. Isaac tinha motivo para parar. Ele poderia ter parado no 1º, no 2º, no 3º, ele poderia ter parado no 4º ano, mas só que ele sabia, irmãos, que Deus era fiel. Ele sabia que o mesmo Deus que deu filho ao teu pai era o mesmo Deus que poderia dar filho a ele. Então eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela serve, irmãos, para nós, irmãos, serve para mim e para você, não simplesmente, irmãos, para deixar no instante, mas ela serve para nós seguir tudo que está escrito. E se Deus ouviu Isaac, Ele também tem poder de ouvir a mim, Ele tem poder também de ouvir você, Ele tem poder de ouvir um que está na rua, esquecido pela sociedade, e se ele clamar, Deus também tem poder de ouvir, porque os ouvidos de Deus, eles não estão tapados, eles não estão, irmãos, tampados. Talvez o teu vizinho não te escuta, talvez o teu colega, você clama a ele e não te escuta, mas o Deus que eu estou te pregando aqui, que eu estou anunciando para você aqui nessa noite, Ele tem poder de te ouvir, Ele tem poder de realizar coisas grandes na tua vida, Ele tem poder de realizar coisas que ninguém mais pode realizar por você. Glória a Deus, aleluia.
Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Porque se eu estou aqui, irmãos, nessa noite pregando, foi porque alguém em algum lugar orou por mim. Se você está aqui nesse banco aqui, sentado ouvindo a palavra do Senhor, é porque alguém um dia apresentou você na presença dele. Foi porque um dia alguém, irmãos, colocou você diante dele. Então não pare, continue, mesmo quebrado, mesmo moído, mesmo sofrendo, continue, irmãos, continue a orar, continue a buscar, continue na presença do Senhor, porque a recompensa é certa, o milagre é certo, a vitória é certa. Glória. Você pode ter motivos para parar. Você pode ter motivos para desistir. Talvez, irmãos, os dias não tenham sido fáceis. Talvez tenham se levantado gigantes, muralhas. Talvez tenham levantado, irmãos, até alguém que você não esperava se levantar contra você. Mas eu quero te dizer, Deus está vendo tu. E se Ele está fazendo, está vendo. Você pode ter certeza que Ele também tem poder de realizar a obra na tua vida. Ele tem poder também de responder a tua oração. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor. Oh, aleluia. Certo dia, estava lá na igreja, irmãos. E Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. meu telefone toca. E era um colega de emprego. Falando em relação a outro colega de emprego. Sabe por que eu estou emocionado? Porque esse colega já não vive mais conosco. E graças a Deus, ele era cristão. Aleluia. Graças a Deus eu tenho certeza que ele está nos braços do Senhor. Aleluia. Glória. E esse colega ligou falando assim que a polícia tinha ligado para ele, relatando que um tal de Edson tinha sofrido um acidente. Só que ele não sabia. Aí ele foi me relatar. E como eu tinha o número do irmão dele, peguei e liguei para o irmão dele. E o irmão dele pegou então e falou, olha, meu irmão sofreu um acidente e ele está em estado grave. E o doutor falou assim que se ele não morrer, ele vai ficar em estado vegetativo. Eu falei assim, nós vamos orar. Eu vou colocar ele na presença do Senhor. Eu vou apresentar ele lá na igreja. E ali, irmãos, cheguei na igreja e nós começamos a orar. E para a honra e glória do nome do Senhor, ele não sofreu sequela nenhuma. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, ele não desceu à sepultura. Sabe por quê, irmãos? Porque oraram. Porque a igreja orou. E nós, irmãos, estamos perdendo a prática da oração. Nós, irmãos, estamos deixando de orar. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Amém. Jesus nunca falou que seria fácil, mas Ele também nunca falou que seria impossível. Se você ora 10 minutos, procura orar 15. Se ora 15, procura orar meia hora.
Irmão, eu tenho certeza que não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que derramar na presença do Senhor. Então se derrama na presença do Senhor nessa noite. Talvez este seja o último culto da sua vida, a gente não sabe. Então não perca a oportunidade de falar com aquele que deu a vida por você, não. Não perca a oportunidade, aquele, irmãos, que comprou você não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue. Ninguém mais seria capaz de dar a vida por você, não, como Jesus deu. Então apresenta perante Ele nessa noite. Eu não sei a tua situação, eu não sei como você passou por aquelas portas, mas fala para Ele. Fala para Ele, conversa com Ele. Tenha um a sós com Ele nesse momento. Aleluia. Ele está com o ouvido dentro dessa igreja para te ouvir. Aleluia. Ele está aqui nesse momento para te ouvir, então fala com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, meu Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de poder estar aqui, meu Deus, vivos. Alegres, meu Pai. Aleluia. Senhor, alegres porque um dia o Senhor morreu no nosso lugar. Aleluia. Glória. Alegres porque o Senhor nos deu a oportunidade de encontrar com o Pai. Que o Senhor nos deu a oportunidade também, meu Deus, de ir para o céu. Que o Senhor nos deu a oportunidade, meu Deus, de ter comunhão com o Pai Jesus. Meu Deus, quantos nesse exato momento estão chorando, estão tristes, meu. Mas, meu Deus, o Senhor está aqui para nos consolar, nos confortar, nos alegrar. O Senhor não está aqui, meu Deus, para nos ajudar, Senhor. O Senhor está aqui para nos fortalecer. Então toma a oração do teu povo nessa noite. Escuta o clamor dessa mulher que clama em favor do teu filho, em favor da tua casa, em favor da tua família. Escuta a oração desse homem que clama, meu Deus, apresentando a tua situação, a tua luta, a tua dificuldade, a tua dor, meu Pai. Ah, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja perante o Senhor. Toma pelas tuas mãos e pelo teu poder. Toma pela tua presença, Jesus. Toma pela tua graça, Senhor. Que ninguém saia daqui, meu Deus, sem ser tocado pelo teu Espírito, sem ser tocado pelo teu poder, sem ser tocado pela tua graça, Jesus. Pai, eu te peço, meu Pai, e te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.